Então, primeiramente, bom dia a todos. Agradecer a participação de vocês nesse encontro. Então, esse encontro a gente vai continuar, né, os métodos de levantamento. Então, dentro dos conteúdos aí, né, a gente vai falar das equações, né, do nivelamento trigonométrico e estadimétrico. Então, é um método indireto de determinar cotas e diferenças de nível, tá? Porque a gente tem métodos diretos e métodos indiretos. No caso de método direto, a gente estaria utilizando a estação total, que quando a gente faz uma visada, né, uma visada ascendente ou descendente, então, com a estação total, a gente estaria registrando alguns parâmetros, né, do levantamento. Então, como, por exemplo, a altura do instrumento, a gente teria que informar, né, na estação, né, qual que é a altura do instrumento, qual que é a altura do alvo, né, se a gente estivesse fazendo uma visada no prisma. Depois a gente vai estar falando do equipamento de estação total, né, e trabalhando aí com esse equipamento assim que retornar às aulas práticas. Já no método indireto, a gente estaria o quê? Utilizando equações aí, né, da trigonometria. Então, a gente vai estar utilizando aí a função tangente, no caso, né? Então, nós temos equações aí, né, para situações de uso do teodolito, tá? Que aí a gente vai ter a medição, né, do ângulo vertical e vai estar anotando essas informações, né, em caderneta. Aí a gente vai estar falando também do nivelamento barométrico, que é um método menos utilizado, tá, que se baseia no equipamento barômetro, que é utilizado para medir pressão atmosférica. Então, seria outra forma aí, né, de obter diferença de nível entre pontos com base na altitude, tá? E vamos estar falando também de cotas em nivelamentos estadimétricos. Então, a gente vai ver aí algumas situações, exemplos, tá, de levantamento, apresentar isso em forma de tabelas e fazer aí, né, algumas determinações aí de diferença de níveis entre pontos, tá? E coloquei também alguns vídeos explicativos aí sobre esses métodos de levantamento, tá? Então, o primeiro vídeo aí seria uma revisão do nivelamento geométrico composto, né, que a gente falou no encontro anterior, no segundo encontro. Aí o vídeo 2 e o vídeo 3 são referentes ao nivelamento trigonométrico. E o vídeo 4 aí é uma situação de uso do teodolito para calcular a altura de objetos inacessíveis, tá? Então, a gente pode medir aí, né, desnível de uma elevação, pode medir a altura de qualquer objeto, seja lá uma torre, ou uma construção, ou algo desse tipo. Então, eu estou aqui com o arquivo aberto. No finalzinho do último encontro, do segundo encontro, eu coloquei um exercício para vocês resolver. Eu não sei se vocês conseguiram preencher essa tabela referente ao erro do nivelamento. Então, são duas medições. Então, a gente tem uma medição em aclive, que é a tabela 1, e a medição do declive, né, que está na tabela 2. Então, aí a gente tem o quê? A gente tem leituras a partir de 6 estações, né? Então, vou ter o quê? Uma leitura de Ré, da estação A no ponto 1, depois eu vou ter uma leitura de Vante no ponto 2, e assim por diante. Então, aí eu tenho leitura nos 3 fios estadimétricos, né? No fio médio, aí eu tenho a Ré e a Vante, e aí eu tenho leitura no fio superior e no fio inferior. Então, se eu quisesse, por exemplo, determinar a distância horizontal, né, entre pontos, da estação para o ponto 1, da estação para o ponto 2, então eu precisaria dessas leituras aí, né, de fios estadimétricos. Para obter, aqui eu já completei a tabela, tá? Então, aqui eu tenho as distâncias horizontais. Isso aqui vai resultar uma distância horizontal total, tá? No final. Então, quando eu vou calcular desnível, eu quero saber qual que é a diferença de nível do ponto 1 ao ponto 7. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a diferença de nível entre cada ponto, né? Da estação para o ponto 1, da estação para o ponto 2 e assim por diante. Só que para fazer isso de uma forma talvez mais simplificada, então a gente poderia completar essa tabela. Então, tem duas formas de fazer. Então, posso fazer a determinação de plano de visada, cota do ponto seguinte, plano de visada da estação B, cota do ponto seguinte e assim por diante, né? Até chegar na última cota, né? No último ponto, que é o ponto 7. Outra alternativa seria eu fazer a soma das minhas leituras de Ré, ter um total aqui delas, e fazer também a soma das leituras de Vante. Aí, se eu pegar a soma das Vante menos a soma das leituras de Ré,
também eu vou obter a diferença de nível, né, do ponto 1 ao ponto 7. Então, tem duas formas de fazer, tá? Então, essa soma de leituras seria uma conferência, né? Porque talvez a gente preencha a tabela, pode errar lá algum algarismo na calculadora, né? Então, seria uma forma de conferir aí, tá? O cálculo das cotas, tá? Se está tudo correto ou não. Então, eu posso atribuir uma cota inicial para o meu primeiro ponto, né? O ponto 1. Então, a partir dessa cota inicial, eu vou ter o quê? Eu vou ter o plano de visada da minha estação. E como que a gente calcula esse plano de visada? Então, relembrando, né, que o plano de visada, PV, é o valor da cota mais Ré. Então, a primeira cota, né, cota do ponto 1, mais a leitura de Ré lá no meu ponto 1. Então, vou ter a altura do meu plano de visada, né, que seria a altura da luneta. Então, nesse caso aqui, deixa eu só abrir aqui a calculadora, só um momento. Vou colocar ela desse lado aqui, né, que aí não tampa a nossa tabela, né? Então, é o seguinte, então eu pego a cota inicial, tá? A cota 10. Então, a gente vai somar, né, a Ré 0,677. Então, vou ter ali 10,677 nesse plano de visada. Depois eu vou subtrair avante, né, menos 2,215. Então, acredito que isso aqui vocês já estão conseguindo fazer aí, né, com base naqueles exemplos que a gente fez antes. Aí eu vou ter isso aqui, né? Eu vou ter a cota do meu ponto 2. Então, eu coloquei aqui as respostas. Então, eu teria 8.462. Então, a partir dessa cota do ponto 2, aí eu vou fazer o quê? O plano divisado da estação B. Então, eu vou somar mais 0,975. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o plano divisada da minha estação B. Aí, na sequência, eu vou ter o quê? Eu vou subtrair a próxima avante, né? Menos 2,205. Então, eu teria o quê? Eu teria a cota do meu ponto 3. Eu já coloquei aqui, né? Preenchi. Então, a gente teria esses valores de cotas e planos de visada, tá? Então, a gente está aqui, né, na cota do ponto 3. Então, aí eu teria que fazer o quê? Teria que fazer o plano de visada da estação C. Então, eu somaria, né, com aquele 1,17, né, 1,170. Então, teria ali, né, o plano de visada, 8.402. Depois, menos a avante no ponto 4. Então, menos 1,799, né? 6.603. Depois, eu teria que fazer o quê? O plano de visada da estação D, né? Então, vou somar com a Ré mais 1,209. Vou só preencher essa tabela aqui. Aí tem a outra, né, a do contra-nivelamento. Então, tem aqui o plano de visada da minha estação D. Depois, a gente faz o quê? Menos 1,965. Então, a gente vai ter a cota do ponto, do próximo ponto, né, que é o ponto 5. Então, deu 5.847. Depois, eu tenho que fazer o quê? Somar a Ré no ponto 5, mais 1,327. Para ter o plano de visada da estação E. Então, 774, depois subtrai novamente, né, 1.465. Então, essa parte aqui, ela é tranquila, né? Quando a gente tem duas visadas, né, de cada estação, né, uma ré e uma avante, então a gente vai ter aqui agora a cota do ponto 6. Aliás, tem um erro aqui, né? Que a gente pegou, deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer aqui novamente. A gente chegou na cota, a gente estava na cota do ponto D, né? Deixa eu pegar aqui o plano de visada da estação D. Então, 7.812. Então, menos... Então, agora eu vou ter menos avante do ponto 5. Então, menos 1,965. Então, a gente vai ter a cota desse ponto, né? Então, 5.847. Depois, a gente vai somar com 1.327.
774, aí subtrai, né, 1.465. Talvez o meio da tabela aí é fácil a gente errar, né? Talvez troca, inverte aí a avante ou a ré, né, ou o sinal aqui, então tem que tomar um cuidado aí na hora de somar. Então, 5.709, né, a cota do ponto 6. Depois, a gente faz a soma da ré no ponto 6, né, que é 1.374. A gente vai ter o plano de visada da última estação, né, que é a estação F. Depois, menos a última avante, vai ter a cota do último ponto, né, menos 1.69. Então, a gente vai ter ali, né, a cota 5.393. Aí, quanto que é a diferença de nível? Então, eu vou pegar a cota inicial menos a cota final. Então, eu vou ter aí, né, a diferença de nível no meu declive. Então, faz a diferença da 4.607, a diferença de nível. Aí, a outra forma de fazer isso aqui, eu poderia somar essas vantes, somar as ré, né, e fazer a diferença. Então, eu tenho que chegar nesse mesmo valor, né, de 4.607. Aí, se eu tivesse calculando declividade, aí o que eu faria? Aí eu faria a soma das distâncias horizontais. Então, isso aqui foi obtido como? Com aquela equação de distância horizontal, né, que a gente viu lá na planimetria. Então, a gente tem lá, né, 100 vezes a leitura de fio superior, menos a leitura de fio inferior, vezes o cosseno de alfa ao quadrado. Só que o alfa, nesse caso, ele seria o quê? Seria 0 graus. Porque o ângulo vertical é 90, né? E a diferença de 90 é 0. E aí, quando a gente faz o cosseno de 0, é 1. Então, aí, a minha distância horizontal, ela ficaria sendo calculada como? Então, a distância horizontal Professor, seria 100, pois não? diferença de nível aí, nesse daí é declive, né? Isso, declive. Se fosse aclive, eu poderia fazer assim também, somando a ré e a avante? Pode fazer também. Talvez vai dar negativo, mas quando a gente fala diferença de nível, a gente vai considerar ela em módulo, né? Não importa se o resultado aqui vai ser menos 4.607 ou mais 4.607. É uma diferença, né? Vamos dizer assim. Tá Então, bom. aí tanto faz você pegar o soma das ré menos soma das vante, ou soma das vante menos a ré. Porque quando a gente tem um declive, as vantes são maiores que a ré. E quando a gente tem o aclive, é o contrário, né? As ré são maiores que as vantes. Mas aí a forma de fazer a diferença não importa, tá? Então, no caso, se a gente fosse fazer a declividade, então a gente pegaria esse 4.607, dividiria por 298, a gente faria dessa forma aqui, ó. Então, pega a diferença de nível, né? 4.607, divide por 298, vezes 100. Então, aí eu teria a declividade, né, em porcentagem. Então, eu teria 1,54%, né, de declividade. Aí, do ponto 1 ao ponto 7. Aí, se perguntasse para vocês, qual que é a declividade do ponto 1 ao ponto 5? Aí, o que vocês teriam que fazer? Então, vocês teriam que pegar a cota do ponto 1 menos a cota do ponto 5. Aí, vocês teriam a diferença de nível. E aí, vocês teriam que pegar, né, a distância horizontal do ponto 1 ao ponto 5. Então, vocês teriam que somar as distâncias horizontais até essa distância aqui, ó, de 25 metros, né? E aí você teria a distância total, né, desse trecho, a distância horizontal total dele. Então, a gente procederia dessa forma. Então, aqui a gente tem o nivelamento e aqui a tabela do contranivelamento, a tabela do aclive. Então, o que a gente pode perceber? No declive, as cotas diminuíram. Agora, no aclive, eu não vou fazer o procedimento todo novamente, vai tomar um tempo aí. Então, no aclive, quando vocês determinar as cotas, essas cotas elas vão aumentar. Então, aqui começou cota 10, aí vai somar plano de visada, a leitura de ré, né, obter plano de visada, subtrair avante, obtém a cota do próximo ponto. Então, aqui eu tenho o levantamento do ponto 7 ao ponto 1. Aqui, no de trás, que foi do ponto 1 ao ponto 7. A forma de numerar aqui não importa, tá? Você pode instalar o equipamento em outros pontos, talvez você pode obter distâncias horizontais diferentes,
Mas o que importa é obter no final, né, a mesma diferença de nível. Aí vai ter o quê? Que a gente chama de erro do nivelamento. Então, vai ser um erro pequeno, aí, né, na diferença das cotas, né, inicial e final. Então, aí a gente tem esse erro, que tem que estar dentro daquela tolerância lá, né, que a gente viu no segundo encontro. Então, completando aqui a tabela, vocês obteriam essas cotas aqui, tá? Talvez depois, se vocês tiverem resolvido lá, depois vocês fazem uma conferência aí, tá? Então, aqui eu vou ter uma diferença de nível de 14,605 menos 10. Eu vou ter uma diferença de nível de 4,605. Então, seria isso aqui, a diferença de nível do aclive. E aí, o erro do nivelamento, eu vou fazer a diferença entre as minhas duas diferenças de nível, a do declive e a do aclive, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Um N minúsculo aqui, só padronizar aqui o DN aqui, né, tudo maiúsculo. Então, seria esse erro aqui. Então, deu um erro de 0,002 metros. Então, isso seria o quê? 2 milímetros, né? Aí de erro nesse nivelamento, né? Nessa medição, né? Vamos dizer assim. Então, um erro pequeno, tá? Esse erro aqui, um erro de 2 milímetros apenas, ele é um erro pequeno. Então, se a gente considerar lá uma daqueles graus de tolerância lá, né? Com certeza, isso aqui atende àquele menor grau de tolerância lá, né? Um erro mínimo. Então, sobre o nivelamento composto, é isso, tá? Então, a gente trabalha com a luneta sempre na horizontal. Então, agora a gente vai falar de outro método, que é o nivelamento trigonométrico. Qual vai ser a diferença do trigonométrico para o geométrico? Então, no trigonométrico, a gente vai ter a inclinação da luneta. Então, nesse caso, já não dá mais para mim trabalhar, né, com o nível óptico. Então, vou ter que trabalhar, né, com estação total ou teodolito, tá? Então, esse método, ele pode ser direto, no caso, eletrônico direto, né, que aí a estação total, ela vai registrar, né, ela vai registrar coordenadas. Então, a gente vai informar no teclado da estação, né, as coordenadas do ponto da estação. A gente vai informar lá as coordenadas cartesianas do ponto, que seria a latitude, a longitude e uma cota inicial, tá? E aí, quando a gente medir distância com o equipamento, então ele vai medir, ele vai registrar, né, na memória interna, ele vai registrar esse ângulo vertical, vai registrar, a gente tem que informar, né, a altura do instrumento, tem que informar a altura do alvo, que seria o prisma, no caso, tá? E aí a gente vai ser registrado também, né, a distância inclinada. Então, são várias informações aí que são obtidas, né? Distância inclinada, distância horizontal, distância vertical. Quando a gente fazer download dos dados para o computador, né, a gente vai ter a cota do ponto visado, né, no nível do solo. Então, toda cota, né, quando a gente faz download dos dados, então, os valores de cota é no nível do solo, tá? Porque aí na memória interna do equipamento, então o equipamento vai processar esses dados, então com base na altura de instrumento, no ângulo, na altura do alvo, então ele vai ter a cota de cada ponto, né, no nível do solo. Então o método ele pode ser direto ou indireto. Então, indireto a gente vai usar equações, tá? E uma das equações que a gente vai usar vai ser com base na função tangente, que é essa equação aqui. E nela a gente pode ter duas situações, de ter que somar ou subtrair a altura do instrumento, ou ter que somar fio médio ou subtrair fio médio. Então, essa é a equação da diferença de nível, e aí a gente vai ver o porquê que a gente vai ter que somar ou subtrair. Então, a gente vai ter situações, né, que a altura do instrumento aqui, ó, ela faz parte da diferença de nível. Então, nesse caso aqui, né, ela é parte da diferença de nível. Então, nesse caso, eu teria que somar a altura do instrumento. Quando eu tenho uma visada em aclive, tá? Quando eu tenho uma visada ascendente, com um ângulo vertical menor que 90. E nesse caso, eu tenho que subtrair fio médio, porque ele não faz parte, né, aqui da minha diferença de nível. Então, tem uma dedução para essa equação, então a gente vai ter essas duas situações aqui. Visada em aclive, soma a altura do instrumento, diminui fio médio. Visada em declive,
ou visada descendente, a gente faz o quê? A gente subtrai a altura do instrumento e soma o fio médio, porque o fio médio aqui, ó, ele faz parte da minha diferença de nível, né? E nesse caso eu somo ele. Então, para a gente compreender melhor o uso, né, dos sinais aqui, né, mais ou menos, e menos ou mais, então a gente tem que entender isso, né? Então, se a altura do instrumento fizer parte da diferença de nível, eu somo ela. Agora, quando o fio médio faz parte da diferença de nível, aí eu somo ele. E subtrai aqui a altura do instrumento. E aí a gente está ali medindo a diferença de nível, né, do ponto da estação ao ponto onde está colocada a régua. Então, seria essa medida aqui, né, na vertical. Então, como que a gente demonstra aí essa equação? Deixa eu só escrever aqui agora um pouco. Então, tem aqui as duas figuras. Então, vamos ver aí as duas situações. Então, nesse esquema, a gente tem aqui o quê? Um triângulo retângulo aqui, ó. Vocês estão conseguindo visualizar esse triângulo retângulo de amarelo, né? Então quando a gente faz a visada, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente faz o quê? A gente faz a diferença de 90, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a vertical aqui, ó, eu poderia ter colocado o ângulo mais ali, né? Mais no centro aqui. Então, quando a gente tem essa vertical, a gente faz a diferença de 90. Aqui, a gente vai ter um cateto desse triângulo, que é a mesma medida da distância horizontal. Então, isso aqui seria o cateto adjacente. E aqui ó, tem uma medida que a gente poderia denominar de x, que é o quê? Que é o cateto oposto, tá? Que é essa mesma medida que eu coloquei de verde. A gente poderia colocar ela aqui, ó. Então, o x aqui, e aqui a distância horizontal. Então, o que, que vai ser... como que eu posso chegar naquela equação? Então, quando a gente usa a função tangente num triângulo retângulo, deixa eu só aumentar aqui a espessura da escrita, a tangente. Então, a tangente do meu ângulo alfa é o quê? É o cateto oposto, x, sobre dh. Não é isso? Então, se eu fosse isolar o x, tá grosso demais escrito, né? Vamos diminuir de novo. Então, o x é o quê? Tangente de alfa. Então, tangente de alfa vezes dh. Então, seria o meu valor de x. Então, se eu pegar essas duas medidas do lado esquerdo, elas são iguais às duas medidas do lado direito. Então, essas duas de verde são iguais a essas duas de azul, né? Então, eu posso dizer o quê? Então, se o objetivo é determinar a diferença de nível, então eu posso dizer que a diferença de nível, Dn, mais fio médio, então estou pegando aqui o lado direito, é igual o lado esquerdo, né, que é x mais a altura do instrumento. Então, aqui é o princípio dessa equação, tá? Qual que é o objetivo? Determinar a diferença de nível. Então, a diferença de nível mais fio médio. O que é o nosso x? Tangente de alfa vezes dh. Então, tangente de alfa, né, vezes o nosso cateto adjacente, né, dh. Então, isolando a diferença de nível, vai ficar como? Diferença de nível igual a tangente de alfa vezes dh, distância horizontal, né? Então, o fio médio vai passar para o lado direito, vai passar como? Então, aqui tem que somar a altura do instrumento ainda, né? Então, mais a altura do instrumento. Ficou faltando, né? A altura do instrumento aqui, ó. Então, mais a altura do instrumento, menos fio médio. Então, agora a gente passa o fio médio para o lado direito. Então, essa equação aqui é a mesma equação que está aqui em cima, né? Então, a equação dá a diferença de nível, tá? E se a visada fosse descendente, ou seja, uma visada em declive, o que iria mudar é o sinal. Então, aqui no caso, a gente vai... O x aqui, ó. Então, se a gente fizer novamente, né? Fizer o cálculo. Tangente desse ângulo alfa. Então, vou ter a medida da distância horizontal aqui. Isso aqui seria o cateto adjacente, né? Do ângulo alfa. Então, eu teria, né, a tangente de alfa
a mesma coisa, né? X sobre DH. O cateto oposto, X sobre DH, que é o cateto adjacente, né? E se eu isolar o X, né, eu tenho aquela mesma equação lá, né? X tangente de alfa vezes DH. O que vai mudar vão ser os sinais, né? Então, nesse caso aqui, então, o objetivo é determinar a diferença de nível. Então, se eu somar, né, diferença de nível mais a altura do instrumento, eu vou ter a igualdade, né? O lado direito, eu vou ter o quê? Eu vou ter X mais fio médio. X mais fio médio. Então, o que vai ser a minha diferença de nível? Então, diferença de nível mais a altura do instrumento. Então, substitui, né? Pega esse termo aqui e substitui aqui no X. Então, vai ser igual a tangente de alfa vezes DH. Então, mais fio médio. Aí passa a altura do instrumento do lado direito. Então, vai ficar como? Diferença de nível igual a tangente de alfa. Ele vai passar subtraindo, né? Vezes DH. Aí eu vou ter, né? Mais fio médio e menos a altura do instrumento. Então, a ordem ali não importa, né? É uma soma e uma subtração. Então, menos a altura do instrumento. Então, a equação, ela ficaria dessa forma aqui. Então, é a mesma equação, né, que a gente tem ali, né? Para diferença de nível e altura do instrumento, tá? Ficou claro aí o porquê da tangente e o porquê da soma ou subtração de altura do instrumento e fio médio? Então, a gente teria aí essas duas equações, tá? Então, pessoal, voltando aqui no arquivo de slide, então a gente tem algumas aplicações, né, do nivelamento trigonométrico. Então, quando a gente tem uma elevação e quer determinar, né, a diferença de nível, se a gente fosse usar aquele nivelamento geométrico, a gente teria que mudar o equipamento muitas vezes, né? Então, por exemplo, se eu tivesse essa serra e fosse medir naquele método, né? Então, teria lá a régua, teria lá o tripé, a luneta. Então, eu teria que mudar o equipamento, eu teria uma limitação aí, né, nas medições. Então, se eu estiver usando uma régua de 4 metros de altura, então eu teria uma limitação aí, né, de ter que mudar o equipamento sucessivas vezes, né, para conseguir medir essa diferença de nível. Agora, quando a gente inclina a luneta, talvez uma elevação dessa a gente consegue medir ela em poucas visadas, né? Talvez 3 ou 4 visadas, né, dependendo aí do equipamento. Talvez com a estação total a gente consegue medir até em 1 ou 2 visadas, né, se não for uma distância muito longa. Então, aqui a gente tem... Aqui é só uma imagem mesmo, ilustrativa, tá, pessoal? Então, a gente poderia medir, talvez, a altura de outros objetos, né, ou outros... Então, no caso aí na área agronômica, aí, né, na área de agrimensura, a gente faz muitas medidas aí, né, de desnível de elevações, né, para várias finalidades. Então, a gente apresentou aquela equação da tangente, dentro lá do método trigonométrico, e aqui a gente tem outras equações, tá? Diretas, para determinar a diferença de nível. Então, na equação da tangente, a gente precisa determinar a distância horizontal. A gente tem que fazer a distância horizontal primeiro, para depois calcular a diferença de nível. Então, nesse método aqui, né, o método estadimétrico ou taquiométrico, então a gente utiliza, aqui a gente tem uma equação direta, tá, sem necessidade de fazer o cálculo da distância horizontal, para obter a diferença de nível, com um único cálculo. O que tem diferente aqui? Então, aqui a gente não temos, nessa equação, a distância horizontal. Então, a distância horizontal, né, ela está sendo substituída nessa equação, só que a equação ela ficaria dessa forma. Então, tem uma constante 50, vezes fio superior menos fio inferior, vezes seno de 2 vezes a diferença de 90, menos fio médio e mais a altura do instrumento. Então, esses dois termos aqui, ó, repete
os mesmos termos lá da equação da tangente, tá? O que está sendo incluso aqui, né, que mudou aqui a função trigonométrica, então a gente está usando seno, e no lugar da distância horizontal, né, então a constante 100 da distância horizontal, né, ela foi substituída, tá? Então, não tem aqui a demonstração toda dessa equação, tá? Então, essa constante, ela é uma constante do equipamento, essa constante 100, né, para a distância horizontal. Então, para determinar a diferença de nível em visadas ascendentes, a gente usa essa equação. O sinal aqui não muda, tá? Então, por exemplo, na visada ascendente, a gente tem mais a altura do instrumento, menos fio médio. Aqui também, né? Mais a altura do instrumento, menos fio médio. E na visada descendente, só muda isso aqui, né? Então, vai ficar mais fio médio e menos a altura do instrumento. Então, tanto faz a gente usar essa equação aqui, essas duas equações, ou essas outras duas aqui. A resposta vai ser a mesma, tá? Então, a única vantagem dessa aqui é que você vai ter um único cálculo. E na da tangente, você tem que determinar antes a distância horizontal, para poder aplicar a equação. Aí tem algumas situações, exemplo, que eu coloquei aqui. Então, nessa situação aqui, a gente tem o quê? Uma visada em declive, né? Eu tenho aqui uma visada descendente. E na situação B, eu tenho uma visada em aclive, né? Uma visada ascendente. Então, eu vou ter duas diferenças de 90. Então, essas diferenças de 90, a gente vai considerar elas em módulo. Então, nesse exemplo, quanto que daria a nossa diferença de nível, hein? Então, vamos só... Eu coloquei aqui já a imagem aqui, né, do exemplo. Então, para a gente determinar aqui, a gente poderia fazer de uma forma direta. Então, nessa primeira situação, então, se eu fosse colocar a equação direta, aqui pediu a declividade. Então, para mim fazer declividade, aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a distância horizontal. Então, eu posso fazer a distância horizontal primeiro, para depois fazer a diferença de nível. Então, vamos fazer aqui, né, da situação A, como exemplo. Então, a gente teria o quê? Fio superior menos fio inferior. Basta colocar 1, né? Não precisa colocar os zeros. Então, vezes cosseno de alfa. Quanto vai ser meu alfa? A diferença de 90, né? Então, vai ser 5, 23, 40. Então, aqui é ao quadrado. Então, aí, calculando essa distância horizontal, quanto vai dessa distância horizontal, hein? Então, aqui vai ficar 100 vezes, aqui vai dar 0,726, né, a diferença. Pode fazer mais direto. Vezes cosseno de 5, 23, 40, né? Fecha o parênteses, eleva ao quadrado. Então, tem uma distância horizontal de 71 pontos, e pode arredondar para 96, né? 71,96. Então, BH igual a 71,96 metros. E quanto que daria a nossa diferença de nível? Aí eu posso usar a equação lá da tangente, né? Então, diferença de nível igual a distância horizontal vezes a tangente de alfa. Então, vai ficar 71,96 vezes a tangente de 5, 23, 40. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair a altura do instrumento ou somar? O que vocês acham, hein? Então, a visada está em declive. Eu vou ter que subtrair a altura do instrumento e somar o fio médio. Não é isso? Então, no declive, o meu fio médio é que vai fazer parte da diferença de nível. Então, vou subtrair 1,65 e somar 1,363. Então, aí eu vou ter a diferença de nível. Então, a diferença de nível vai ser igual.
Então, fazendo aí a conta, acho que basta a gente fazer a situação A, né? Que aí a situação B só vai mudar aqui, né? O ângulo vertical, que vai inverter o sinal de altura do instrumento e fio médio. Então, 71,96 vezes a tangente de 5,23. Então, 5,23,40 menos 1,65 e mais 1,363. Então, aqui a gente tem a diferença de nível total, ó, deu 6,508. Então, 6,508 metros. Quanto que daria a declividade, hein? Vou aproveitar esse espaço aqui, tá, pessoal? Vou fazer só a situação A, que senão toma muito tempo aqui na situação B. Então, eu teria 6,508 dividido por 71,96 vezes 100. Então, a declividade... Vamos ver quanto dá essa declividade. 6,508. Vai ter alguns arredondamentos, né? Talvez fizer direto dá um pouquinho diferente a última casa decimal. Então, vezes 100. Então, eu teria uma declividade, ó, de 9,04%. Então, 9,04%. Aí aqui tem a situação B, mas eu acho que não tem necessidade, né, resolver a situação B. Não sei se o pessoal tem aí alguma dúvida, mas tranquilo aqui nessa parte aí, né, do nivelamento trigonométrico. Eu poderia usar aquela outra equação aqui, eu poderia. Vou só fazer direto aqui na calculadora para vocês verem como que ficaria a diferença de nível com a outra equação. Então, ela vai dar o mesmo valor, tá? Talvez pode dar uma diferença na última casa decimal, né? Aqui no 508, né? Devido ao arredondamento. Então, a outra equação é o quê? É 50 vezes... Aí a gente tem a diferença dos fios, né? 0,726. Nem precisa colocar parênteses, né? 0 vezes 0,726. Aí a gente tem o que lá na equação? A gente tem que subtrair... vai subtrair a altura do instrumento. Então, menos... Aliás, tem que multiplicar pelo seno lá de 2α, né? Vamos multiplicar aqui primeiro. Então, vezes seno. Aí esse ângulo alfa, 2α, tem que colocar dentro de parênteses, tá? Então, por exemplo, se o alfa é 5 graus, isso aqui vai passar para 10. Vai passar para 10 graus. Então, é 2 vezes 5, 23. Aí tem que tomar esse cuidado aí com o parênteses. Aí na hora de fazer o cálculo. Então, na verdade, eu vou ter o seno de 10 graus, né? 47 minutos e 20 segundos, na verdade. Aí a gente vai subtrair a altura do instrumento, menos 1,65, e vai somar o fio médio, né? 1,363. Então, igual... Então, tá lá, ó, 6,508. Então, ela é a mesma equação, tá? Só que usando a função seno, ok? Não sei se ficou claro aí para o pessoal, mas é isso, pessoal. Vou só dar uma passada aqui para facilitar depois a fazer lá a frequência de vocês, senão depois eu não tenho a lista lá de quem estava... E depois eu volto na gravação, né, vejo e lanço lá as presenças de vocês, tá? E se o pessoal tiver qualquer dúvida aí, tá, vocês ficam à vontade para perguntar. Talvez eu estou explicando aqui, né, só falando. Então, pessoal, é o seguinte, aí depois vai ter aqui alguns exercícios que eu acho que vai esclarecer melhor. Então, a situação B, eu não coloquei aqui a resposta, mas depois eu coloco a resposta e anexo ao arquivo novamente, tá? Da situação B. Outro método de nivelamento barométrico. Então, nivelamento barométrico, esse termo barométrico vem de barômetro, tá? Que é o equipamento de medir a pressão atmosférica. Então,
a pressão atmosférica, ela tem tudo a ver, né, com a altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, tá? Então, a gente pode medir diferença de nível entre pontos com base no valor de pressão atmosférica. Só que não é um método preciso. Por quê? Porque a pressão atmosférica, ela depende da temperatura e da umidade relativa. Então são parâmetros aí, né, que interferem aí, né, no valor de pressão atmosférica. Então, a gente tem aqui um esquema. Então, a gente tem uma equação, né, para estimar a pressão atmosférica local, né, de qualquer local, com base na altitude. Então, Então, essa equação aqui, ela é dada em metros, tá? Que a gente tem as unidades de pressão, né, em metros, coluna d'água, MCA, e a altitude aqui, ela vai entrar em metro. O dado aqui, né, a informação da altitude em metro. Para cada 100 metros de altitude, então, à medida que a gente sobe, né, numa elevação, então, para cada 100 metros de altitude, a pressão atmosférica, ela diminui menos 0,12 MCA. Aí, se eu tiver uma altitude de 800 metros, então vai ser menos 0,12 vezes 8, né? 800 por 100 dá 8. Então, aí a gente tem essa razão aí, tá? Da variação da pressão atmosférica local em função da altitude. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de aproximadamente 10,33 MCA. Isso aqui em kgf seria a mesma coisa, né, que é 1,033 kgf. Então, pressão é força sobre área, né? kgf por centímetro quadrado. Então, a gente pode estimar a pressão atmosférica local, né? Ou se a gente estiver medindo a pressão com um barômetro, a gente pode estimar também a altitude daquele local. Então, a gente tem aí, né, um outro item também importante, aí, né, um parâmetro importante relacionado à altitude, é a pressão de vapor dos líquidos, que varia conforme a pressão atmosférica e a altitude. O que é a pressão de vapor? Então, seria o valor de pressão atmosférica com que um líquido passa para vapor. E isso vai depender da temperatura, tá? Então, quando a gente pega o valor de pressão ao nível do mar, né, de pressão atmosférica, então, no caso, a água, ela passa para vapor, ela entra em ebulição, né, numa temperatura de 100 graus Celsius. Se a gente estiver num local de maior altitude, essa água ela pode entrar em ebulição numa temperatura até um pouco menor do que 100. Talvez em uma temperatura de 98 graus. Então, aí a gente já teria, 98 graus Celsius, né, a gente já teria a passagem, né, de líquido para vapor. Ou seja, a temperatura aí, né, de ebulição. Então, cada líquido vai ter uma pressão de vapor diferente. Então, a gasolina, por exemplo, ela evapora mais facilmente. Então, ela vai evaporar, né, numa menor pressão de vapor. E numa temperatura menor também, né? Talvez é um conceito um pouco confuso, mas tem toda vamos dizer aí, né, uma interferência da altitude, tá? Aí nessa pressão de vapor. Então, aqui é o conceito de pressão de vapor. Então, seria o quê? A pressão de equilíbrio, né, de um líquido com o seu vapor. E essa pressão, né, depende da altitude. Então, por exemplo, se a gente está em Morrinhos, a gente vai estar numa pressão um pouco menor que isso aqui, né, de 10,33. Talvez a gente vai estar numa pressão de 9,9, 9,8, né, metro coluna d'água, tá? E aí a gente vai ter o quê? Uma menor pressão de vapor. E até coloquei uma questão aqui, né, para se pensar, onde a água atinge a ebulição mais rápido, com menor temperatura, ao nível do mar, no IF Goiano ou no Pico Everest. Então, a gente tem aqui altitudes diferentes. Então, com certeza, ela vai entrar em ebulição, né, na maior altitude. Porque lá a gente vai ter o quê? Uma menor pressão atmosférica que vai influenciar aí, né, nessa pressão de equilíbrio do líquido, né, no caso a água, com o seu vapor, tá?
Então, a gente teria aí, né, talvez três temperaturas diferentes, né? Ou seja, três pressões de vapor diferentes para cada uma aí dessas altitudes. Com relação, eu coloquei aqui alguns exercícios, mais para treinamento mesmo, situações, tá, que pode ocorrer na prática aí, né? Talvez a gente vai utilizar um equipamento não só para medir diferença de nível, né, de terreno, a gente poderia medir também, né, a altura de uma árvore ou algo desse tipo. No caso, a gente falou lá do clinômetro, né, para medir, para estimar, né, a produção de madeira. Então, aqui é um exercício, só para a gente compreender aí, né, questão de ângulo vertical. Então, quando a gente fala, né, ângulo vertical de 102 graus, onde que estaria esse ângulo? Então, esse ângulo é esse ângulo de inclinação da luneta, tomando por base o zênite, que é o quê? Uma linha vertical imaginária, né, que passa pelo eixo do equipamento, até o ponto aonde esse equipamento está instalado. Então, o ângulo de 102, né, seria esse ângulo vertical. Então, 102, 42, 25. Então, aqui a gente tem uma visada descendente, né, com um ângulo vertical maior que 90. Então, aqui está o ângulo de 90. E aqui a gente tem a diferença de 90. Então, esse ângulo seria o quê? Seria 12, 42, 25. Então, aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter um triângulo retângulo aqui, né? Imaginário. Então, se a gente vai determinar o desnível, aqui está falando, do alto de uma serra, um topógrafo fez visada através do fio médio da luneta no tronco de uma árvore. Então, esse ponto aqui ó, seria o ponto do fio médio, tá? Então, quando a gente tem um valor, né, de ângulo vertical, ele toma por base, né, a linha imaginária, né, do plano de visada do fio médio. Então, a gente tem uma altura de instrumento de 1,58 m. Então, seria essa medida. Então, aqui ela não faz parte da diferença de nível. Então, se eu for equacionar, eu tenho que subtrair essa altura de instrumento. Sabe-se que a distância horizontal é de 65 metros. Então, essa distância aqui, né, 65 metros. Porque se eu fosse medir distância inclinada, daria um valor muito maior, né, do que 65. E a diferença de nível no trecho teodolito, base do tronco, então, desse ponto, né, até a base do tronco, seria o quê? Seria o ponto aqui, né, de visada aqui. Então, eu teria aqui, né, a altura do tronco, ó. É de 33 metros. Então, seria o quê? A minha altura. Então, eu teria aqui, né, a altura essa altura aqui, né, do tronco. Aliás, qual deve ser a altura do tronco? Não, aqui está perguntando a altura do tronco, né? Então, eu tenho aqui a medida da distância, seria esse desnível aqui, tá, pessoal? Estou invertendo aqui, mas o 33 é a medida do solo aqui, né, onde está instalado o equipamento, até esse ponto aqui, né, que está no mesmo nível aqui, né, do tronco. Então, eu tenho aqui, ó, 33 metros, tá? Então, vamos dizer que seria a altura dessa elevação, o desnível dela. E aí perguntou qual deve ser a altura do tronco e o volume de madeira desse tronco. Então, a altura do tronco aqui, ó, seria o quê? Seria o mesmo, para substituir na equação, seria o valor do fio médio, tá? É como se a gente tivesse aqui a régua. Só que aqui a gente teria que inverter a equação para fazer, né, essa altura de tronco. Então, seria a mesma coisa, né, que é o valor de leitura do fio médio. Então, se a gente for equacionar isso aqui, o que a gente teria que fazer? Eu vou escrever, eu acho que eu estou com um exercício aqui no aplicativo aqui, fica melhor para a gente escrever. Então, equacionando isso aqui, então aqui a gente teve os 33 metros, lá que a gente comentou, né? E aqui os 65 metros na horizontal, né, de distância horizontal. Então, se eu pegar a equação da diferença de nível, então, nesse caso aqui, eu tenho a distância. Se eu tenho a distância horizontal, eu vou ter que usar a equação da tangente. Eu não tenho leitura nem de fio superior, nem de fio inferior. Então, nesse caso aqui, eu teria que usar a equação da tangente, tá?
sem as leituras, né, de fio superior e inferior. Como que ficaria a minha equação, hein? Então, a gente tem lá a equação, né, dn, vou reescrever ela aqui, né, que é tangente de alfa, vezes dh. Então, a gente vai ter que subtrair a altura do instrumento, então, menos a altura do instrumento, mais fio médio. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho a diferença de nível, né? 33. Então, vai ficar como? 33. Eu vou ter que inverter essa equação, né? Então, vou ter o quê? A tangente de alfa. Então, meu ângulo alfa é 12. 42, né? Pegando aqui a diferença de 90. 42. 25. Vezes... Quanto que é a minha distância horizontal? 65. E a gente subtrai a altura do instrumento. Quanto que é a altura do instrumento? 1,58, né? É a informação que está aqui. A altura do instrumento foi 1,58 m. Então, menos 1,58. Mais fio médio. Então, o fio médio aqui seria o que é a altura do tronco. Então, eu vou colocar aqui mais A. Que é essa altura aqui, tá? Aí, invertendo a equação, eu vou fazer aqui de uma forma direta, tá, pessoal? Para agilizar aí o cálculo. Como que a gente faz isso aqui de forma direta? Então, a gente vai pegar o 33 e vai passar esses termos que está do lado direito para o lado esquerdo. Então, a minha medida de altura do tronco vai ser o quê? Vai ser 33. A tangente aqui que está positiva vai passar negativa. E a altura do instrumento está negativa vai passar positiva. Então, vou colocar menos a tangente de 12. Então, 12, 42 e 25. Vezes 65. E vamos somar a altura do instrumento, 1,58. Igual, então deu 19,92. Esse valor que eu coloquei aqui de resposta, né, de altura do tronco. Então, 19,92, né? Ali está com 3 casas decimais, né? Como é que é? 4, como é que está aqui na... não deu exato ali, mas deve ter feito algum arredondamento no cálculo anterior, né? Mas vamos deixar 92, tá? Metros. Então, seria essa a altura aqui do tronco. Então, se eu conheço a altura, como que eu estimo aí a produção de madeira, né, em metro cúbico? Então, eu teria que pegar essa área de seção vezes a altura do tronco. Então, o volume é a área, posso dizer, né, a área da seção do tronco, vezes essa altura A, né? Que a altura ficou representada por A, né? Poderia colocar H também, tanto faz. Vezes a altura da árvore, né? Vamos dizer assim. Então, o volume. Então, se eu tenho diâmetro, né? Eu faria, né? Π vezes a área circular, né? Então, o diâmetro é 0,72 metros. Então, vai ficar diâmetro ao quadrado, né? 0,72 ao quadrado. Sobre 4. Então, na área circular, né? Usando diâmetro, a gente tem que dividir por 4. Ou pode fazer, né? Π vezes o raio ao quadrado também, tanto faz. Só que o raio colocaria 0,36, né? No raio. Vezes 19,92. Quanto que vai dar o volume de madeira? Então, o volume ele vai ser apresentado aqui, né, em metro cúbico. Então, fazendo aí o cálculo. Então, vamos pegar aqui, vezes 0,72 ao quadrado, dividido por 4, vezes 19,92, né? Então, vou ter o volume total em metro cúbico. Então, eu teria 8,11 metros cúbicos, tá? Então, 8,11. Um probleminha aqui na imagem. Então, 8,11 metros cúbicos. Então, essa seria aí, né, a resposta aí, né, do volume. Professor,
Então, Quando o senhor está fazendo a diferença de nível e inverte a equação, o 65 ele não tinha que ficar negativo também, não? 65, você fala aqui? Não, mas Isso. aqui tem uma multiplicação, né? Porque quando você Ah, tem tá ter certo. multiplicando, aqui na Ah, multiplicação você verdade, não agora muda o que eu vi. sinal. Que aí você Tá muda o certo. sinal só aqui, né? Que aqui estava positivo, né? É, Aí você passa tá certo. negativo, só o menos tangente, né? Tá bom, obrigado. Você teria que resolver a multiplicação para depois fazer soma e subtração. Mas tranquilo, né, pessoal? Só voltando aqui no arquivo de slide, né, e a gente obteve lá aquelas respostas. Aí, com relação a gente falou, né, de nivelamento barométrico, então existem equipamentos, né, barômetros digitais, existem também os altímetros, que se baseiam nos valores, né, de pressão. Então, esse equipamento aqui, né, ele é um barômetro digital. Então, ele está com uma outra unidade aqui de pressão, em hectopascal, tá? Que a unidade do Sistema Internacional, né, de medida de pressão é o Pascal. O Pascal, ele tem a mesma equivalência, né? Então, 1 Pascal tem a mesma equivalência de 1 Newton por metro quadrado. Então, são unidade aí, né, do Sistema Internacional. Então, esse equipamento aqui, né, que está com a unidade HPA, hectopascal, então o termo hecta quer dizer 100 vezes, tá? Então, 1 hectopascal, HPA, né, seria 100 vezes 100 newton, né, 100 newton por metro quadrado. Ou 100 pascais, né, 100 pascais, né, no caso. E aqui tem um exercício que traz essa unidade. Então, perguntou aqui qual que é a diferença de nível, né, entre duas cidades. Então, está considerando a Goiânia e Cuiabá. Então, estou falando aqui, né, o valor médio de pressão atmosférica registrado numa estação meteorológica em Goiânia. Porque quando a gente faz download dos dados, né, de estação meteorológica, por exemplo, a nossa estação lá do Instituto, ela também traz esses valores de pressão atmosférica, está em hectopascal. Então, os barômetros, né, não sei se por questão de fabricação, utilizam muito essa unidade de medida. Só que lá no site, né, a gente posta só as principais informações, né, de temperatura, umidade relativa, a pressão atmosférica não é um dado tão relevante, né? Apresenta dado de chuva, vento e tudo mais. Então, para a gente fazer a diferença de nível, a gente poderia determinar a altitude de cada local. Claro que seria um valor não tão preciso, né, porque essa pressão ela varia conforme temperatura e umidade relativa. Eu tenho aqui duas pressões atmosféricas. Então, Cuiabá, por estar em menor altitude, a gente tem um maior valor de pressão, tá? Então a gente teria aí, né, na planície, vamos dizer na planície lá no Pantanal, então um maior valor de pressão atmosférica. Considerando pressão atmosférica ao nível do mar, 10,336, qual a diferença de nível entre as duas estações meteorológicas? Então, aqui pediu para considerar, né, essa igualdade, então aqui aproximadamente, né, 9,81 hectopascal. Então, a gente teria que fazer aqui, né, as altitudes dos dois locais. Acho que eu coloquei aqui no aplicativo para a gente escrever. Deixa eu ver aqui. Vou logo abaixo aqui esse exercício. Então, como que a gente faria aí, né, a diferença de nível? Então, eu teria que pegar a altitude de Goiânia menos a altitude de Cuiabá. E para mim determinar a altitude, então eu teria que fazer aí, né? Então, para mim fazer a diferença de nível, eu poderia fazer isso aqui de uma forma mais direta. Eu posso fazer a diferença de pressão, tá? Eu posso fazer a diferença de pressão. Quanto que daria a diferença de pressão aqui? Eu vou colocar aqui ΔP, vou escrever mais fino aqui um pouco. Então, ΔP, uma variação de pressão entre as duas cidades. Então, a gente vai ter, vamos pegar aqui a maior pressão. A pressão de Cuiabá, né, 985,3. Então, 985,3 menos a de Goiânia, né, 926,52. Então, vou ter aqui a variação de pressão, né, ΔP.
Vamos ver quanto que dá isso aqui. 985,3 menos 926. Porque aí a nossa diferença de nível, né, ela vai ser equivalente aí, faltou uma vírgula aqui, né, 926,52. Então, eu tenho 58,78 hectopascal, né, de diferença de pressão. Aqui é 58,78. Então, 58,78 HPA. Então, de que forma que a gente poderia fazer o cálculo aí, né? Então, eu posso converter isso aqui para metro, coluna d'água. Quantos metros coluna d'água vai dar isso aqui? Então, eu teria que fazer uma regra de 3 aqui, né? Então, se eu tenho 981 hectopascal, equivale a 10 metros coluna d'água, né? 10 MCA. Então, aqui eu tenho 58,78 hectopascal. Então, vou ter X, né? Vamos ver quanto vai dar o X aqui, né? Isso aqui vezes 10 vai dar 587. Vamos ver aqui quanto vai dar. Então, vou ter 58,78 vezes 10 dividido por 981. Então, vou ter 0,599 metro coluna d'água, né? Então, 0,599. Fazendo aqui de uma forma diferente, mas a gente vai chegar na mesma resposta, tá? E se eu fosse fazer a altitude de cada local, né, ia demandar talvez mais tempo aí, né, para determinar a diferença de nível. Então, aqui a gente tem esse valor aqui, né, de diferença de pressão, tá? Então, a gente tem uma equação da pressão atmosférica local. Então, se a gente pegar a variação da pressão atmosférica local, então vai ser o quê? Vai ser igual, porque na equação lá, né, a gente vai considerar a pressão atmosférica ao nível do mar. Vou reescrever aqui a equação para não gerar dúvida, tá? Então, tem a pressão atmosférica ao nível do mar, é menos 0,12, não é isso? Menos 0,12. Só que quando eu falo de variação de pressão, eu teria variação de altitude. Então, vezes a variação de altitude. Então, essa variação de altitude é que nos dá, seria o quê? A diferença de nível, né? Sobre 100. Então, a variação de pressão, então 0,599, igual. Então, tem a pressão ao nível do mar. Então, vamos considerar aquele valor ali, né? Que é o valor mais exato. 10,336. Então, esse valor aqui foi obtido por uma experiência de Torricelli, tá? Onde ele verificou que a pressão ao nível do mar, ela equilibra uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Só que a densidade do mercúrio, né, é 13,6 vezes a densidade da água. E aí, quando a gente pega esse valor, né, 13,6, então, se eu pegar, por exemplo, 76 centímetros de Hg vezes 13,6, vai dar 1.033,6 centímetros coluna d'água, tá? Seria o equivalente se fizer essa experiência com água. Só que esse 1.033,6 centímetros coluna d'água equivale a 10, se eu dividir por 100, né, dá 10,336 metros coluna d'água, que é o valor de pressão atmosférica ao nível do mar. Em metros coluna de líquido, né, em metros coluna d'água. Então, a pressão ela seria capaz de equilibrar nessa coluna. Então, essa coluna de água ela tem uma força-peso e a pressão atmosférica equilibraria o peso dessa coluna, tá? Vamos dizer dessa forma.
Então, aqui, menos 0,12 vezes a variação da altitude. Então, a variação da altitude é a nossa diferença de nível. Eu posso até substituir aqui por dN sobre 100. Aí, como que a gente resolve essa equação? Então, eu tenho que isolar esse termo, né, o menos 0,12 dN. Eu posso passar ele para o lado esquerdo. Então, vai ficar o quê? Eu posso dividir por 100, né? Vai ficar 0,0012. Posso escrever dessa forma também. Está negativo, passa positivo, né? Do lado esquerdo. Então, igual a 10,336 menos 0,599. Então, aqui pode fazer um cálculo direto. Então, dN. Vou fazer essa conta diretamente, tá, pessoal? Não estou matando aí o nosso tempo. Então, tem que fazer a subtração aqui, né? Para depois dividir pelos 0,0012, né? Então, tem esse valor. Deixa eu só dividir aqui por 100, né? Para passar para metro coluna d'água. Então, 10,336 menos 0,599. Então, eu vou ter 9,737 dividido por 0,0012. Então, deu um erro aqui. Deixa eu só verificar aqui onde é que a gente errou aqui, pessoal. Tem um erro aqui nesse cálculo aqui. Então, a gente pegou aqui a pressão atmosférica. A gente fez alguma coisa errada aqui nesse cálculo, hein? A gente poderia fazer aqui a altitude. Aqui a gente tem uma variação de altitude, né? Deixa eu determinar aqui qual a altitude de Goiânia diretamente. Só um momento aí. Se a gente pegar aqui o valor de pressão, né? Porque aqui a gente tem diferença, né? Diferença de nível. Aqui ficou 0,012. Deixa eu fazer aqui a altitude de Goiânia separada. Então, a gente teria, nas altitudes aqui, eu teria que converter aqui, né, 981. Então, se eu pegar ali os hectopascal de Goiânia, então 926,52 vezes 10, né? Só que eu teria que fazer a pressão atmosférica de Goiânia, né? Eu teria que fazer a pressão atmosférica de Goiânia. Eu estou achando que aplicar na equação daquele tipo ali, né, não vai dar certo. Então, dividir por 981. Então, aqui ó, eu teria a pressão atmosférica de Goiânia em metro coluna d'água, tá? Então, 9,444. Deixa eu só anotar ela aqui. Vou anotar aqui de outra cor. Então, a pressão atmosférica. Vou escrever mais fino também, né? Porque senão. Pressão atmosférica, Goiânia. Então, 9,444 metro coluna d'água, né? E a pressão atmosférica de Cuiabá, vou colocar ela aqui. Vou fazer por esse outro caminho, né? Depois a gente vê aqui onde é que está o problema aqui. Não sei se eu digitei alguma coisa errada aqui no cálculo, mas vamos verificar aqui. Então, a pressão atmosférica de Cuiabá vai ser quanto, hein? Então, a gente vai pegar o valor lá em hectopascal. Então, a gente tem aqui, vou só puxar aqui, né, que está tampando aqui é 985, né, em Cuiabá. Então, 985. Então, vai ser 985,3. Então, vou ter que multiplicar por 10. Então, vezes 10. E dividir, né, pelo 981. Então, dividido por 981. Então, a gente vai ter uma pressão atmosférica em Cuiabá de 10,043. Aqui arredondando 10,044 no CA. Então, 10,044
MCA. Então, aqui a gente tem a pressão atmosférica em cada local, né? Então, quando a gente fez a diferença das duas, resultou aquele valor ali, né? O 0,599. Agora eu vou ver aqui o porquê que está dando essa diferença aí no valor da altitude, no caso. Então, se eu pegar o 10,044, vamos ver aqui, 10,044, e claro que vai ter um arredondamento, né? Então, 10,044, menos 9,444, então, 9,444, então está dando 0,6, que é esse 0,599. Aqui teve um arredondamento, 0,500, ficou muito próximo aqui de 0,6. Então, essa é a diferença de pressão, né, entre os dois locais, em metro coluna d'água, né, vamos dizer assim. Agora, vamos fazer separadamente aqui a altitude de Goiânia. Aí, a altitude de Goiânia, eu teria que fazer o quê? Então, com essa mesma equação, então, se eu fizer a altitude de Goiânia, eu teria que igualar esse 9,444. Jazinho, a gente vai descobrir aqui onde é que está o problema ali. Não sei se eu digitei algum algarismo de forma incorreta. Então, 10,336, né, ao nível do mar, menos 0,12, vezes altitude. Vou colocar um A, tá, de altitude. Altitude, Goiânia, sobre 100. Vamos fazer aqui de forma direta. Então, a gente vai ter que inverter aqui, né, a equação, tá? Então, fazendo aqui a inversão da equação, então a gente vai ter... Eu vou passar o 10 para o lado esquerdo, tá? Negativo. Então, a gente vai ter 9,444 menos 10,336. Vou fazer de outra forma aqui, pessoal. Então, dá um valor negativo. Então, agora eu vou multiplicar cruzado com 100. Então, vezes 100. Estou colocando 1000, né? Vezes 100. Então, dá menos 89. Agora, eu vou dividir pelo 0,12. Então, dividido. Então, o valor é negativo, né? Dividido por menos 0,12. Então, eu vou ter a altitude de Goiânia. Então, deu 743,33 metros. Vamos anotar aqui essa altitude, né? Altitude Goiânia, igual a 743,33 metros. Agora eu vou fazer separada aqui a altitude de Cuiabá. Então, a altitude de Cuiabá vou fazer o cálculo direto, tá? Porque aqui a gente já tem a pressão atmosférica, o procedimento vai ser o mesmo. Eu vou colocar aqui a altitude de Cuiabá. Então, seguindo aí o mesmo raciocínio, acho que a gente pode ter errado ali na inversão aqui do sinal, tá? Vamos ver aqui onde que a gente errou. Então, eu vou pegar o 10,044 menos 10,336, né? Vai dar um valor negativo. 10,336. Então, dá o valor negativo, né? Vezes 100. Multiplica cruzado com 100. Menos 29,2. Dividido por menos 0,12. Dividido por menos 0,12. Menos por menos dá mais, aí vai dar o valor da altitude de Cuiabá. Então, 243 metros de altitude. Então, a altitude de Cuiabá, né, ela é bem menor. Então, 243... É 243, né? 243,33 metros. Então, tem aqui as duas altitudes. Então, qual que é a diferença de nível, né, entre as duas cidades? Então, a diferença de nível... Então, vou pegar, né, 743,33 menos 243,33.
Então, 700 menos 200, eu vou ter uma diferença de nível de 500 metros, né? Então, seria aí a diferença de nível. Vamos só ver aqui agora o que a gente estava fazendo de errado aqui. Acho que a gente inverteu aqui de forma errada. Vamos ver aqui o cálculo aqui, o porquê que deu errado. 0,599. Então, vamos... E a gente tem a variação da pressão, né? Vamos dizer assim. Vamos fazer o cálculo aqui de forma direta. Então, seria 0,599. Ou talvez não tenha como fazer direto, né? Vamos ver aqui. Então, menos 10,336. Então, tem a variação da pressão. Então, é igual 9,737. 9,737 vezes 100. E, na verdade, ali eu acho que não pode colocar a pressão ao nível do mar, né? Vamos ver se vai dar certo. Vezes 100. 973. Na verdade, ali não pode colocar esse valor aqui de pressão, né? Eu imagino que não. Então, 973. Aí, se eu dividir por menos 0,12, vai dar um valor altíssimo. É aquele valor que estava resultando lá, né? Menos, então, dividido por menos 0,12. Daria aquele valor que estava resultando, né? Então, nesse caso aqui, provavelmente, essa pressão ao nível do mar, né, ela não pode entrar no cálculo direto. Se a gente fizer, vamos ver aqui, se daria o mesmo valor sem o valor de pressão ao nível do mar, né? 0,599 vezes 100. Mas, de qualquer forma, aqui tem que fazer as altitudes mesmo, pessoal. Então, pelo cálculo direto aqui, ó, então, mesmo você colocando a pressão atmosférica ao nível do mar aqui, ó, não vai dar, vai dar aquele valor lá, né, de 8.114, né, a variação das altitudes. Então, vamos permanecer essa resposta aqui, tá? Desconsidera aí essa resposta de verde. Então, a resposta aí da questão é esses 500 metros, tá? Então, 500 metros aí, né, de diferença de nível, tá ok? Aí, eu acho que tem outros exercícios aqui. Aqui está 499, mas é aproximadamente os 500, tá? Aí, né, de diferença de nível. Talvez algum arredondamento que faz no cálculo, né, e dá essa pequena diferença. Então, aqui são as duas altitudes lá que a gente calculou. Então, na dúvida, faz a altitude de cada local, né, para depois fazer a diferença de nível, ok? Então, nesse nivelamento barométrico, então, no mercado, a gente tem altímetros, e barômetros, tá? Então, a gente tem, por exemplo, os altímetros analógicos, então, tipo esse aqui. Então, esse aqui, ele traz ali o valor de pressão também, tá? Talvez a gente vai encontrar altímetros, né, talvez com duas escalas, né, que tem a escala de pressão atmosférica e talvez a escala de altitude. Aí existem os altímetros digitais, que já traz o valor de altitude, né, de forma direta, né, que está indicando a 1026 metros de altitude. E aqui, né, um barômetro digital com o valor de pressão atmosférica, né, 1000,7 hectopascal. Então, são equipamentos que não têm uma precisão, né, muito boa para a gente estar medindo uma diferença de nível, né, porque a gente vai ter aí, né, a influência da temperatura no valor de pressão, tá? Quando a gente tem a medição usando o barômetro, e tem a influência da umidade relativa. Mesmo quando a gente utiliza um GPS, navegação, ele mede lá, né, a latitude, a longitude e a altitude. Só que nessa medida da altitude, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa calibrar o altímetro do GPS. Então, da mesma forma que a gente calibra a bússola, na opção do altímetro, a gente tem que fazer uma calibração. Então, por exemplo, quando vocês vão marcar um ponto com o GPS, quer saber a altitude, né? Então, é importante, após obter os sinais de satélite, vocês fazerem a calibração do altímetro, né, do GPS.
é só ir na opção do altímetro, né, no menu lá, né, e tem as opções de calibração, né, do altímetro. Mas o princípio aí, né, dos altímetros, no caso aí, né, dos altímetros barométricos, eles se baseiam, né, no princípio lá, né, da experiência de Torricelli, porque um dos primeiros equipamentos aí, né, de medir pressão, né, foi o manômetro, né, de coluna de mercúrio, o barômetro de coluna de mercúrio, né? Então, ele é capaz de equilibrar, né, uma coluna de 76 centímetros de Hg. Então, aqui a gente vai ter uma força-peso, né, em equilíbrio com a pressão atmosférica. A pressão atmosférica. Então, pessoal, essa parte dos nivelamentos, a gente falou de nivelamento trigonométrico, nivelamento estadimétrico, o geométrico. Então, aqui agora, a gente tem uma parte, vamos dizer, mais de cunho, vamos dizer, mais prático, né, para a gente entender como que ficam as cotas dos pontos, né, no levantamento, no nivelamento estadimétrico, ou mesmo no nivelamento trigonométrico. Então, a gente tem 4 situações que podem ocorrer no campo. A gente pode ter a visada de ré ascendente ou descendente, e pode ter a visada de vante ascendente ou descendente. A gente pode estar calculando a cota de cada ponto visado, né, onde foi colocada a régua, e pode estar calculando a cota dos pontos da estação. Só que para calcular a cota do ponto da estação, a gente precisa saber as diferenças de níveis. Essas diferenças de níveis, elas podem dar valor negativo ou positivo, tá? E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o sinal. Então, por exemplo, nessa primeira situação aqui, ó, eu tenho lá um ângulo vertical, tem aqui a visada na régua, né? Então, a primeira diferença de nível aqui que a gente fosse calcular, eu tenho o quê? Uma visada. Vamos supor aqui, na primeira visada eu tenho ré, a segunda visada eu tenho vante. Eu não coloquei aqui valores de leitura na régua, tá? Para a gente resolver a situação exemplo. Então, se eu fosse fazer uma ré descendente, como que eu calcularia a cota aqui da minha estação? Então, se eu atribuir, por exemplo, uma cota 10 aqui, no ponto 1, então a cota da minha estação seria o quê? Então, eu teria a ré descendente, então seria essa situação. Então, eu pegaria a cota do ponto visado, mais o DN, mais esse DN aqui. Então, por exemplo, se esse DN der, por exemplo, 2,5 metros, aí quanto que é a cota da estação? Então, eu pegaria 10 mais 2,5, eu teria uma cota 12,5, né? Então, seria dessa forma. Aí, se eu tiver, por exemplo, avante, vamos supor que essa diferença de nível aqui dê lá 50 centímetros, 0,5 metros. Como que ficaria a cota do ponto visado, a cota do ponto 2? Aí, o que eu faço? Eu tenho a avante ascendente, que seria essa situação aqui. Aí, eu pego a cota da estação, né, que é 12,5, e é só uma situação exemplo, tá claro que a gente tem que calcular e tudo mais. Então, eu pego essa cota mais a diferença de nível. Então, essa situação aqui, né? Cota da estação mais DN. Então, 12,5 mais 0,5. Eu tenho aqui uma cota do ponto 2, 13 metros, tá, de cota. Aí, quando a gente tem uma situação contrária, por exemplo, medição, né, por exemplo, ré ascendente e vante descendente, então, se a gente considerar a cota do primeiro ponto, então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá a cota 10, aí eu meço a diferença de nível, vamos supor que essa diferença de nível deu 3,5 metros. O cálculo, né? Aí, como que eu vou fazer a cota da minha estação? Então, a cota da minha estação vai ser o quê? Na ré ascendente, então, eu vou pegar a cota do ponto visado, né, 10, menos a diferença de nível. Então, 10 menos 3,5, eu teria uma cota da estação de 6,5 metros. Aí, se eu tiver uma vante descendente,
Vou pegar a cota da estação menos o DN. Então, por exemplo, se esse DN aqui der 2 metros, cota da estação menos 2, eu tenho lá avante e descendente, né? Então, pegaria, né, 6,5 menos 2, eu chegaria nessa cota aqui, né, com o valor 4,5. Claro que a gente teria que fazer todos os cálculos, tá, de diferença de nível, para depois obter as cotas. Então, primeiro a gente faz as diferenças de nível, para depois calcular as cotas de cada trecho, tá, de cada ponto. Aqui tem uma situação, um exemplo, um exercício. Não sei como está o nosso tempo aí, né? Acho que está esgotando o nosso tempo, mas vamos ver aqui esse exercício rapidamente. Aí depois tem uma tabela também para completar. Como a gente vai ter que escrever um pouco, né? Deixa eu só passar aqui para o aplicativo aqui. Então, a gente tem aqui um exercício, uma situação que pode ocorrer. Talvez você tenha lá o equipamento, né, no alto de uma elevação. Poderia ser uma elevação mais pequena também, né, vamos dizer assim. Então, tá lá. Um agrimensor do alto de uma serra fez 2 visadas, sendo a altura do instrumento 1,60 m. Então, vou ter aqui essa altura, né, do equipamento, 1,6 metros. 1,60 m. Visada de ré no alto de outra serra, a serra A, que está representada pelo ponto A. Aí tem lá as leituras, ó. Fio inferior, 0,200. Fio médio, 1,840. 1,84. Fio superior, 3,480. Ângulo vertical, esse ângulo aqui, ó, 93, 15, 35. A gente vai ter aqui uma diferença de 90, né? E na visada de vante, ou no alto de outra elevação, né? Aqui está falando serra C, né, indicada pela letra C. Então tem lá, né? Fio inferior 0,200, fio médio 0,54. Acho que eu nem vou colocar aqui, tá? Que depois a gente pega o valor ali das anotações. Sendo a cota da serra A igual a 80 metros, então vamos dizer que a cota aqui, eu vou colocar de outra cor a cota, então vamos dizer que a cota desse ponto é igual a 80. Qual a cota das serras B e C? Então, eu quero saber a cota desse ponto e a cota desse ponto. Então, a gente tem que fazer 2 diferenças de níveis, uma de B para A e outra de B para C, para determinar as cotas, tá? Então, fazendo aí a diferença de nível, vamos fazer aqui de uma forma direta na calculadora, tá? Para não tomar tanto aí o tempo de vocês. Então, a diferença de nível, vou colocar aqui BA, do ponto B ao ponto A. Então, eu tenho aqui, o quê? Eu tenho uma ré descendente. Então, a diferença de nível, quando ela é descendente, como que a gente calcula ela? Então, aqui a gente não vai calcular a distância horizontal, tá? Então, a gente pode usar aquela equação direta, 50 vezes fio superior, né? Eu teria 3,48, menos 0,2, 0,200, né? Aí a gente vai ter o quê? Vezes seno de 2 vezes alfa. Quanto que é o alfa? A diferença de 90, né? Então, vou ter 2 vezes 3, 15, 35. O que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir a altura do instrumento, né, por ser descendente, e somar fio médio, porque o fio médio faz parte da minha diferença de nível. Então, eu vou subtrair 1,60, então menos 1,60, mais fio médio 1,84, né, ou 1,840. Então, a diferença de nível de B para A, vamos fazendo o cálculo. Vamos ver aqui quanto vai dar. Então, vai ficar 50 vezes, então vamos colocar, né, 3,48
menos 0,2, fecha parênteses, vezes seno de 2 vezes alfa, né? Então, a gente vai ter 2 vezes 3 minutos, 15, aliás, 3 graus, 15 minutos e 35 segundos. Fecha parênteses, menos 1,60 da altura do instrumento, né? 1,6, mais 1,84. Então, vou ter a diferença de nível. Essa diferença de nível, ela vai dar quanto? Ela vai dar 18,86. A diferença de nível, 18,86. Ela deu positiva. Pode acontecer, dependendo da situação, dela dar negativa, tá? Quando você tiver um terreno quase plano, que a sua altura do instrumento for muito maior que o fio médio, pode acontecer dela dar negativa. É uma situação que pode ocorrer, tá? Você pode ter a visada descendente não só em declive. Talvez você pode ter ela num terreno quase plano, que é um pequeno aclive. Desse valor negativo ser maior que esse fio médio positivo. Talvez você tivesse uma altura de 1,50 m, né? Aliás, um fio médio 1,50 m, né? Uma altura de instrumento de menos 1,70 m. Então, pode acontecer dela dar negativo também. Só que o professor, pois não? me tira uma dúvida que eu me perdi. Esse 50 nesse cálculo veio de onde mesmo? Esse 50 aqui é da equação, tá? Do nivelamento estadimétrico. Esse 50 ela é a constante do equipamento, né? Aquela constante 100 lá, né? Quando a gente calcula essa constante aqui, ó. Só voltar aqui na equação. Porque ela é proveniente da constante do equipamento. Isso aqui é 100 dividido por 2, né? Porque ao invés de usar a distância horizontal, né, como aqui, essa equação ela é direta. Então, esse 50 é proveniente da constante do equipamento. Ok, professor, obrigado. Então, quando a gente faz o cálculo, aí a gente teria que fazer aqui a outra diferença de nível. Eu tenho aqui agora uma vante. Aqui agora a gente vai entender que a diferença de nível é da negativa. Eu tenho uma vante descendente. Então, eu tenho aqui um ângulo maior que 90, é descendente. Apesar de aqui, né, os pontos ser quase no mesmo nível, né, na mesma cota. Então, como que vai ficar essa diferença de nível? Então, a diferença de nível BC, então, DN, BC, então vai ser igual a 50 vezes, aí eu vou pegar lá, né, fio superior, menos o fio inferior, então 0,88, também vou colocar zeros ali, né? Não precisa, menos 0,2. Então, a gente vai ter, né, vezes seno de 2 vezes o alfa, né? O alfa aqui vai ser quanto? Vai ser 0,2120, né? A diferença de 90. 0,2120. E aqui agora a gente vai entender, né, a questão de jogo de sinal aí, né? Que esse DN vai dando negativo e a gente vai interpretar como vai ficar a cota desse ponto C. Aí eu vou ter menos a altura do instrumento, então não mudou o equipamento, então a altura do instrumento vai ser aquele mesmo valor, tá? Vai ser o mesmo 1,60. Então fez duas visadas, né, com essa sendo a altura do instrumento 1,60. E a gente tem que interpretar também, né, a situação, então menos 1. Aqui agora é o seguinte, a visada continua descendente. Então, se continua descendente, continua menos 1,60. Porque o ângulo é maior que 90, né? O que vai determinar eu colocar o sinal negativo e positivo é o ângulo. Se ele é maior que 90, a visada é descendente. Mais fio médio, 0,54. Então, fazendo essa diferença de nível, BC, provavelmente ela vai dar um valor negativo, tá? Vamos ver aqui quanto vai dar. Então, vai ser 50 vezes fio superior, né? Então, 0,88 menos 0,2, vamos fazer mais direto aqui, né? Que dá 0,68, né? Então, 0,68 vezes seno.
Então, entre parênteses, né, vamos colocar 2 vezes o ângulo. Então, 0, 21 minutos e 20 segundos. É isso mesmo, né? Não tá certo. Achei que eu estava pegando o outro valor de ângulo lá. Fecha parênteses. Então, menos 1,60. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que esse valor negativo de altura de instrumento, ele é muito maior do que o fio médio, né? Por isso que vai entender o que? A resultar um valor de DN negativo. E aí a gente tem que interpretar como que fica, né, as cotas. Então, mais 0,54 igual, então tá lá, o DN negativo, menos 0,638. Então, menos 0,638. Aí, como que vai ficar a cota? Quais dessas situações aqui, ó, eu tenho 2 medidas, né, 2 medições. A primeira, né, de B para A, eu tenho uma ré descendente. Então, na ré descendente, a cota da minha estação B, vai ser o quê? Vai ser a cota do ponto A. Essa cota do ponto A, né, foi informada. Então, foi informada aqui que a cota, né, isso aqui é uma cota qualquer, né, que pode ser atribuída ao ponto. Então, cota 80. Então, a cota do meu ponto B, da minha estação B, então vai dar quanto a minha cota do ponto B, hein? Então, cota B, então ela é uma cota de estação. Então, eu vou pegar a cota A, que é 80, que é a cota do ponto, seguindo aqui a equação, a mais DN. Então, mais 18,86. Então, vou ter uma cota do ponto B, da estação B, né, de 80 mais 18, 98,86 metros. Então, é essa cota aqui que está na resposta, tá? Eu tinha colocado a resposta aqui no exercício, né? Então, é esse valor de cota. Aí, eu quero saber a cota do meu ponto visado aqui, ó, a cota do ponto C. Que tipo de visada é essa? É uma visada descendente, né? Porque o ângulo foi maior que 90. Então, quando eu tenho uma visada descendente, é uma avante, não é? Ela é uma avante descendente. Então, na avante descendente, a cota do meu ponto visado, que é a cota do ponto C, eu fiz a visada no ponto C, então vai ser a cota da minha estação B. Quanto que é a cota da minha estação B? Né? 98,86. E aí eu vou fazer o quê? Ó? Menos DN. Só que aqui tem que tomar cuidado. Então, menos DN, então eu vou colocar menos... Quanto que é o DN? Menos 0,638. Menos com menos aqui vai virar mais, né? Então, a cota do meu ponto C... Tem que fazer o jogo de sinal lá, né? Menos vezes menos vai dar mais. Então, vamos pegar 9,86. 9,86. Então, menos. Aí, no caso, você colocando desse tipo aqui, né? O valor de cota vai aumentar, né? Na verdade, a gente tem uma visada descendente num pequeno aclive, tá? Por isso que deu negativo. Então, Professor, não é 98,86, não? Aliás, ficou um erro aqui, né? Faltou um 8. Digitei aqui, faltou um 8 aqui. Vamos acrescentar aqui. Então, 98,86. Então, dá 99,498. 99,498. Então, apesar da visada ser descendente, a gente tem o quê? Um aclive, tá? Então, é essa cota do ponto C. Então, a gente pode dizer que o ponto C é o ponto mais alto, dentre esses 3 pontos, né? E o ponto A é o ponto mais baixo. Ficou clara essa parte aí, pessoal? Talvez isso aqui possa gerar alguma dúvida quanto ao sinal, tá? Porque tem 2 situações que pode dar negativo. Eu posso ter a visada divante, no caso aqui, eu posso ter a visada divante descendente,
eu posso ter a situação, né, de aclive, um ângulo vertical maior que 90, e posso ter também a visada de ré, não apenas visada de reta, eu posso ter a visada descendente com ângulo vertical menor que 90. E talvez quando é 2 pontos, né, que está quase no mesmo nível, e você tem uma grande altura de instrumento, e talvez faz uma visada mais próximo do solo. Aí acontece isso aqui, né, de dar um DN negativo. Porque esse valor aqui, ó, de altura do instrumento, ele é muito maior do que o fio médio, né, por isso que ficou negativo. E esse parâmetro aqui da equação, esse parâmetro aqui, ele é determinante da diferença de nível, principalmente o ângulo aqui, tá? Quando você faz a visada do alto de uma serra, né, que essa diferença de 90 dá um valor alto, aí você vai ter uma diferença de nível grande. Agora, quando esse valor aqui é próximo de zero, ele determina muito pouco a diferença de nível. Aí o que vai determinar mais vai ser a altura do instrumento e a leitura de fio médio. E aí podendo resultar valores negativos, tá? Aí vai ter uma tabela aqui na sequência, para vocês interpretar melhor. A tabela ela já está resolvida. Eu vou passar aqui rapidamente. Aqui eu tenho, por exemplo, 4 estações. Então, aqui faz parte do nivelamento estadimétrico, né? A gente tem as leituras, ó, na régua, ângulo vertical. Aqui é você que tem que definir qual equação que vai utilizar. Então, se você tiver ângulo maior que 90, a visada ela é o quê? Ela é descendente. Ângulo menor que 90, ascendente. A gente pode até fazer isso aqui primeiro, para não confundir, né, qual das duas equações que vai usar. Então, na visada descendente, vai usar essa aqui. Então, vai subtrair a altura do instrumento, somar fio médio. E na ascendente, quando o ângulo for menor que 90, vai usar essa outra aqui, né? Vai somar a altura do instrumento e subtrair fio médio. Então, eu tenho aqui uma sequência de visadas, ó, descendente, ascendente, descendente, ascendente. Essa outra visada aqui, ela é descendente. Essa aqui, nenhuma das duas. Quando o alfa for igual a 0 grau, 0 minuto, 0 segundo, isso aqui vai dar 0. Esse termo aqui vai dar 0. O que vai ser a diferença de nível? A altura do instrumento menos fio médio, ou fio médio menos a altura do instrumento. Se a altura do instrumento for maior que o fio médio, a gente tem um aclive. Se o fio médio for maior que a altura do instrumento, a gente tem um declive. Mas depois a gente vai explicar situações aí nas próximas aulas, onde isso aqui vai acontecer, tá? Então, quando a gente faz lá o nivelamento geométrico, aconteceria essa situação aqui, né? O ângulo igual a 90. Então, a diferença de nível, a gente pode calcular ela, né? Pegando a altura do instrumento menos fio médio. Aí eu vou ter aqui uma visada descendente e uma visada ascendente. Então, eu teria que fazer todas as diferenças de 90, que já está resolvido, tá? Aí depois eu sugiro vocês dar uma conferida aí. Então, aqui onde o ângulo é menor que 90, né? Então, vamos considerar essa diferença em módulo, 90 menos 83, né? Que vai dar 6 graus, 23 minutos e 55 segundos. Aqui a gente tem as alturas de instrumento, vocês podem perceber que elas são iguais, tá? Quando eu tenho um ponto na mesma estação, porque fez uma ré, uma avante, né? Sem mudar a altura do instrumento. Cada ponto aí, né, tem uma ré e uma avante. Então, eu vou ter aqui 8 diferenças de níveis, tá, para calcular. Aqui, ó, vamos supor que a pessoa começou a fazer lá o levantamento, não conseguiu finalizar num dia e vai continuar no dia seguinte. Então, aqui eu já tenho uma situação de duas alturas de instrumento diferentes, a partir do mesmo ponto. Que é a situação, né, quando a pessoa não termina, né, de fazer a medição um dia, e no outro dia ela instala o equipamento e o equipamento fica com uma altura diferente. Aí ela tem que medir, né, a altura do instrumento de novo para continuar, né, e fazer as anotações. Aqui eu tenho duas alturas iguais, né, do instrumento, e aqui eu tenho outras duas iguais.
Então, aí o que a gente tem que fazer? Aí aplica as equações, né? Atendendo isso aqui, né? Se a visada foi descendente ou ascendente, e vai completar as 8 diferenças de níveis aqui. E aí, na sequência, o que vai ser determinado? As cotas. Você pode atribuir uma cota inicial e calcular, né? Cota da estação, cota do ponto 2, cota da estação B, cota do ponto 3, cota da estação C, cota do ponto 4, cota da estação D, cota do ponto 5. E aí essas cotas vão ser determinadas da mesma forma que a gente fez anteriormente ali, tá? Naquele exercício lá das 3 elevações, né? As 3 serras, né? A, B e C. Então, isso aqui tem que ser preenchido na sequência, tá? Então, para evitar erros, para minimizar aí a possibilidade de erro, né? Então, primeiro, preencha essa coluna para depois fazer as cotas. E aí, essas cotas vai atender o quê? Vai atender aqueles 4 critérios que a gente falou antes. Se a gente voltar aqui, vai atender esses 4 critérios aqui, tá? Eu tenho que ver se a visada é de ré ou de vante, e eu tenho que ver se ela é ascendente ou descendente. Então, por exemplo, a primeira aqui, ó, eu comecei com a cota 10, né? Eu tenho a diferença de nível 2,318. A visada foi ré descendente. Eu vou calcular a cota da estação. Então, eu vou pegar a cota do ponto mais dn. Então, mais dn. Aqui vai dar o quê? Vai dar 12,318. E aí, então aqui eu estou colocando aqui os valores de dn, que vai resultar, mas eu sugiro que vocês configurem aqui depois com a calculadora. Fazer uma revisão, tá? Então, tem que aplicar essa equação aqui 8 vezes, né? Para chegar nesses dn's que estão na tabela. Então, aí vai ser para o preenchimento aqui, né? Ou vai somar, ou vai subtrair os dn's. Então, vou ter cota da estação, depois cota do ponto, cota da estação, cota do ponto, e assim sucessivamente. Só pode deixar acontecer, né? Eu acho que nesse exemplo que não acontece, de você ter aclives e declives, tá? Ao longo aí do preenchimento da tabela. Então, as cotas, nesse caso aqui, elas vão aumentar. Depois eu vou ter uma vante ascendente, ou seja, uma subida, né, um aclive. A cota vai passar para 24, aí vai pegar esse 12 mais esse 12,556, vai dar 24,878. Depois, eu vou fazer a cota da estação, que vai somar dn. Nesse caso aqui, aconteceu só de somar, tá? Porque o terreno, ele seria desse tipo aqui, ó. Aqui é só para vocês interpretar melhor essa tabela, tá? Então, eu tenho a ré. Então, eu vou ter o primeiro dn, 2,318, seria essa medida aqui, ó. 2,318. O meu primeiro dn, que é o dn lá da ré, né? Da ré descendente, que deu positivo. Depois eu tenho um dn, ali não ficou em escala, né? Eu tenho um avante de 12,556. Aqui não ficou em escala, mas seria esse dn aqui, ó. E da forma que ficou aqui, as cotas só foi aumentando, né? Porque ficou alternando a visada descendente e ascendente. Eu coloquei aqui os primeiros pontos aqui. Então, por exemplo, essa diferença de nível aqui, né, de 0,377, ó, da estação B para o ponto 2, é uma ré. Então, ela seria onde? Ela seria aqui, ó. Ela seria essa medida, né, 0,377. Se vocês pegar lá a calculadora, né, considerar lá, né, o fio inferior, que aqui no caso é 1 metro, e o superior 1,51. Então, seria aqui, ó, aqui 1 metro, e aqui 1,51, né? Então, vocês obteriam esse dn. Então, tem uma sequência aí, né, de cálculo até chegar no ponto 5, e aí vai chegar na cota do ponto 5, esse valor de cota de 39,221. Com essas cotas, possibilita a gente saber a diferença de nível entre quaisquer um desses pontos. Eu posso saber a diferença de nível entre o ponto 1 e 5, eu posso pegar lá a cota do ponto 5, né, 39,221, menos 10. Vai dar 29,221, que seria a resposta, né?
Eu posso fazer a diferença de nível entre estações. Por exemplo, entre a estação A e D, eu vou fazer como? Vou pegar a cota da estação D menos a cota da estação A. Se eu pegar 33 menos 12, vai dar isso aqui, né? Vai dar 21. 21,496. A gente pode proceder dessa forma. Vamos supor que eu quero saber a diferença de nível do ponto 2 até a estação D. O que eu faria? Eu pegaria a cota da estação D menos a cota do ponto 2. Então, basta eu fazer a diferença de cotas, tá? Eu vou ter a diferença de nível entre os pontos. É bem tranquilo essa parte aqui, tá? Se você quer a diferença de nível entre qualquer ponto, é só fazer a diferença de cota entre eles. Aqui tem uma outra situação, né, de classificação de relevo, né? A gente falou de declividade e tudo mais, então quando a gente faz diferença de nível, a gente pode classificar o relevo também. Então, se a gente conhecer as distâncias horizontais, então nesse exercício aqui, ó, eu tenho aqui as distâncias horizontais já calculadas. Sugiro vocês dar uma revisada também, tá? Em cada cálculo aqui de distância horizontal. Então, isso aqui vai resultar uma soma. Então, por exemplo, se eu pegar do ponto 1 ao ponto 5, eu tenho 8 distâncias horizontais. Então, se eu somar as 8, eu vou ter a distância total. E a declividade seria o quê? Eu pegar os 29,221, dividir pelo DH total, né, distância horizontal total, vezes 100. Então, por exemplo, no trecho AD, eu vou ter a diferença das cotas, das estações, eu vou ter um DN de 21. Que é esse mesmo DN que está aqui, né? 21,496. E aí a distância horizontal, então eu somaria da primeira distância até a distância 17,97, que seria a qual? Seria essa aqui, ó. Então, pegaria dessa aqui, né, que é a primeira. Então, vou pegar do ponto, como é que é? Do 50,99, né? Eu acho que ficou um errinho aqui, pessoal. Essa primeira aqui, ó, não está certo, né? É da estação A, né? Então, da estação A, vou pegar essa aqui mesmo, né? Eu tenho a distância da estação A para o ponto 2, do ponto 2 para a estação B, da estação B para o ponto 3. Então, vai somar esses valores aqui que eu estou circulando. A distância horizontal, né, entre as estações A e D. Então, são essas 6 distâncias, né, que tem que ser somada. Aí, somando as 6 distâncias, vocês vão obter 347,20. E a declividade, que divide dN por dH vezes 100, né, vai dar 6,19%. Qual que seria aí a classificação do relevo? Então, teria um relevo suave ondulado. Então, com essa declividade aqui, né, 6,19, né, está entre 3 e 8. Então, teria um relevo suave ondulado. Então, nesse encontro é isso, pessoal. Desculpe aí passar aí do tempo, tá? Esse conteúdo aqui, talvez, essas tabelas aqui, né, demanda vocês fazer uma revisão depois aí, né, de cálculo, de diferença de nível, cota e tudo mais. Mas é isso.